Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série Histórias na Educação. Você que está se preparando aí para os certames na área da educação, ou você que é do curso de graduação em pedagogia, seja mais uma vez muito bem-vindos à nossa aula. E hoje nós vamos falar sobre o período joanino. Período joanino que incentivou significativamente a educação no Brasil, principalmente a educação superior. E durante a chegada da família real no Brasil, muitas escolas de educação, como escolas de química, escolas de física, chegaram ao Brasil durante esse período e incrementaram a educação superior no Brasil. Então, em 1808, nós temos a chegada da família real ao Brasil, fugindo das guerras napoleônicas e da invasão de Napoleão a Portugal. Então, o Brasil passou a ser sede do governo português aqui no Brasil, ou seja, a sede do reino português passou a ser aqui. Então, muitos desses fatos contribuíram para que houvesse um avanço na educação no Brasil durante esse período, ou seja, nós temos um progresso significativo aqui, tendo em vista que agora nós éramos a sede do reino de Portugal no Brasil. Isso tinha um objetivo, obviamente, que era a preparação para o caminho político, para o caminho econômico, para o caminho operário, tendo em vista que a industrialização estava chegando no Brasil, né? Chegaria a partir de 1820. Mas também levando em consideração que a maior parte da economia brasileira nesse período era mantida pela agricultura. Os grandes donos dos cafezais, os senhores do café, os grandes coronéis, reinavam no Brasil durante esse período. Então, muitas escolas de agricultura também serão criadas a partir disso. Então, o Brasil passa a ser sede do governo português aqui no país. Com isso, a partir de 1808, nós temos a abertura dos portos para as nações amigas, ou seja, a exemplo da própria Inglaterra, no caso, né? E isso fez com que o Brasil tivesse uma maior liberdade econômica, de modo que essa abertura dos portos possibilitou aos brasileiros, aos madeireiros de pau-brasil, aos donos de grandes cafezais, que tomassem conhecimento da cultura europeia, da cultura mundial, das civilizações que nos circuncidavam. Nesse sentido, então, o Brasil passa a nutrir boa parte dessa cultura, boa parte do conhecimento que era produzido pela Europa, tendo em vista que a modernidade havia acabado, né, há pouquíssimos anos. Nós temos a Revolução Francesa em 1789, mas antes disso nós temos figuras como Diderot, Voltaire, Locke, Kant, Hegel, Schopenhauer, Descartes, Isaac Newton, Galilei e outros nomes que fizeram com que o conhecimento acadêmico se tornasse aquilo que nós conhecemos hoje, né? Então, muitos campos do conhecimento e áreas do conhecimento foram criadas nesse período, como química, como física, como linguagens, a história, as ciências e assim sucessivamente. Grande influência disso também foi a impressão do jornal Correio Brasiliense por Hipólito José da Costa, né? O nosso primeiro jornal que circula aqui no Brasil. E isso fez com que a cultura europeia se tornasse mais conhecida de nós brasileiros durante esse período. Então, a criação da escola de educação, onde se ensinavam línguas como o português e o francês, ganha notoriedade no Brasil. Essas escolas também ensinavam retórica, aritmética, desenho, pintura, linguagens e assim sucessivamente. A Academia de Marinha no Rio de Janeiro foi criada também durante esse período, logo após a chegada da família real ao Brasil, e levando em consideração a grande inserção do Brasil na economia agrária, né, nos grandes cafezais, nas grandes áreas de plantio, no algodão e no tabaco também, mas o carro-chefe era o café, cria-se então a cadeira de Ciências de Economia no estado da Bahia, né, onde o seu regente era José da Silva Lisboa, que futuramente seria conhecido como Visconde de Cairu. Okay? 1810, Dom João funda a nossa primeira biblioteca, que é a Biblioteca da Academia Militar. A posteriori nós teremos a criação da Biblioteca Nacional também, mas a primeira biblioteca a ser criada no Brasil é em 1810, a Biblioteca da Academia Militar. Muitas escolas militares serão criadas nesse período, escolas de artilharia, escolas de infantaria, ou seja, o ensino militar que era baseado nos métodos tradicionais,
né, fazia com que apenas quem tivesse condições, né, quem fazia parte da elite dentro daquela pirâmide social que nós conhecemos, quem fizesse parte da elite tivesse acesso à educação. Já no governo de Dom Pedro I, nós teremos a inserção da educação primária e secundária, né, e algumas propostas de lei que visam garantir o ensino primário e secundário de forma gratuita. Mas mesmo assim, como os avanços sociais no Brasil sempre foram lentos historicamente, quem fará parte dessa educação ainda será pessoas elitizadas. A inserção de pessoas, né, que pertenciam a classes sociais mais baixas vai acontecer somente lá no governo de Getúlio Vargas. Quais são os fatos marcantes, então, da educação no Brasil durante esse período? Em 1812, nós temos a criação dos cursos de agricultura na Bahia, tendo em vista, né, a grande influência e inserção da economia brasileira na cafeicultura, né, no plantio de algodão e de tabaco. Criação da escola de serralheiros, ou seja, isso aqui era para incentivar a criação de novas profissões, tendo em vista a industrialização que estava chegando no Brasil durante esse período. Criação de novas profissões, como espingardeiros. Essas duas escolas foram criadas lá em Minas Gerais. O laboratório de química na cidade do Rio de Janeiro. A posteriori, nós teremos também a criação do curso de química. 1814, temos aí a franqueada à população, a Biblioteca Real, que torna-se a primeira biblioteca pública do Brasil, ou seja, a biblioteca que era tida como local de aquisição de conhecimento, local de pesquisa, mas mesmo assim era um local ainda muito elitizado. Lembre-se que nós estamos ainda numa sociedade escravista. A escravidão no Brasil dura um pouco mais de 400 anos, só vai ser abolida a 13 de maio de 1889, né? Então, essa educação no Brasil e as extensões dessa educação, como a biblioteca no caso, eram apenas para pessoas elitizadas ou pessoas ali que pertenciam à classe média brasileira. E aí são criados os cursos de agricultura no Brasil. Aonde? Lá na cidade do Rio de Janeiro, né? Eles foram criados na Bahia, melhor dizendo, mas foram estendidos a posteriores para a capital, tendo em vista que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil durante esse período. Em 1816 é criada a Escola Real de Ciências de Arte e de Ofício. Primeiro nós temos química, depois física, depois vai chegando as ciências e depois vai chegando outras disciplinas, né? Com o intuito de formar professores e profissionais na área. 1817, curso de química, onde? Lá na Bahia. Nós já tínhamos o laboratório de química no Rio de Janeiro e agora é criado o curso de química na cidade da Bahia, ou seja, no estado da Bahia, melhor dizendo. 1818, surge o curso de desenho com o objetivo de quê? De beneficiar os ramos da indústria, a industrialização que estava chegando no Brasil nesse período, né? Então nós precisávamos de desenhistas, de cartunistas para elaboração de projetos, de máquinas, de trens e assim sucessivamente. Consequentemente, em 1818, temos a criação do famoso Museu Nacional. Tudo isso aqui por Dom João VI. Tudo isso aqui por Dom João VI. Dom Pedro I é a partir de 7 de setembro de 1822, que é o ano da independência do Brasil. 1820, criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, a Academia de Pintura, Escultura e Arquitetura Civil e depois a Academia de Artes, ou seja, os cursos superiores, né, a academia aqui faz referência aos cursos superiores. Então, o curso superior ganha muita notoriedade durante o governo de Dom João VI. 1822, aqui é o que? Ano da independência do Brasil. Até 1888, que é a queda do segundo reinado de Dom Pedro II. Então nós vamos contemplar tanto o governo de Dom Pedro I quanto o governo de Dom Pedro II. Então, embora o Brasil durante 1822 seja considerado agora uma nação livre pelo fato da sua independência, né, com direito a construir e a promulgar suas próprias diretrizes educacionais, a primeira Constituição Brasileira de 1824, que era chamada de Constituição da Mandioca, não apresenta grandes mudanças nesse período para a educação brasileira. Apenas mudanças que eram levadas em consideração ali ao ensino primário, para garantir ao ensino primário. Mas o ensino secundário foi um pouco que deixado de lado, tanto por Dom Pedro I quanto por Dom Pedro II. Mesmo assim, considera-se que Dom Pedro I tenha feito muito mais pela educação do país do que Dom Pedro II, que tinha uma afeição maior à educação.
E aí surge então o famoso método de Lancaster. O que é o método de Lancaster? Isso aqui costuma cair em prova, viu? Isso aqui costuma cair em prova. O que era o método de Lancaster? Era um método conhecido como ensino mútuo, ou seja, onde você tem um aluno que era treinado, um aluno que já tinha terminado o ensino primário e secundário, que estava apto para ensinar, esse aluno era chamado de decurião, era o famoso professor, né? E ele ensinava um grupo de 10 alunos, que era chamado de quê? Chamado de decúria, sob a vigilância de um inspetor ou meio que um coordenador. Então você tinha um professor, você tinha na verdade o vigilante, que era considerado ali um meio uma espécie de coordenador, você tinha um vigilante, abaixo você tinha um professor, né, que era o decurião, que era aquele que ensinava. Não havia uma formação específica como há hoje, por exemplo, em curso de pedagogia, em curso de ciências naturais, de história, de filosofia, de sociologia, de matemática. Não havia essa formação, né, para os professores. A formação básica ali ele já considerava apto o indivíduo a poder ministrar aulas, que era o famoso método de Lancaster, que após terminar o ensino secundário ele já poderia estar passando seus conhecimentos para as suas decúrias, ou seja, esses grupos de 10 alunos. Então você tem os coordenadores, né, os inspetores, os professores que eram os decuriões, e abaixo você tinha as famosas decúrias, ok? E aí nós teremos as promulgações dos graus de instrução. Em 1826, aqui nós estamos no governo de quem? De Dom Pedro I. Institui os graus de instrução, as primeiras escolas primárias, né, também chamadas de institutos pedagógicos, os famosos liceus, ginásios e academias, ok? Então, em 1827, cria-se um projeto que propõe a criação de pedagogias em todas as cidades, em todas as vilas e as suas extensões, né? Além de prever exame de seleção para professores. Mas esse exame de seleção aqui era apenas uma prova para ver se o decurião estava apto para poder ministrar aulas, ok? Não era um curso de formação específica como se conhece hoje, ok? E ainda propunha a abertura de escolas para quem? Para as meninas. Então, leve-se em consideração que no governo de Dom Pedro I, ele queria inserir as meninas dentro da educação. Até então, a educação era apenas para meninos. Essa inserção ela acontece de forma muito paulatina, como todos os processos na história do Brasil. As meninas só terão de fato acesso à escola pública lá no governo de Getúlio Vargas, ok? É onde nós temos a inserção de fato da escola pública. Tá? Mas as meninas elitizadas, filhos dos donos de grandes terras, dos grandes cafeicultores, né, as elitizadas eram que tinham as, o acesso a essa educação. Né? É importante lembrar que nós estamos numa sociedade escravocrata. O Brasil teve aproximadamente 400 anos de escravização. Então, quem vai ter acesso a essa educação? Classe média e classe alta, né? Classe média e as elites. Então, essas meninas que eram inseridas dentro desse processo educacional no Brasil, nos ensinos primários, eram geralmente meninas que estavam entre essas classes sociais, ok? As classes mais marginalizadas e os escravos nem passavam pela cabeça de poder um dia ter acesso à educação. Ou um negro, ainda que fosse ali um negro pertencente à classe média, um negro alforriado, jamais passaria pela cabeça de um negro ser inserido dentro dos processos educacionais, ok? Em 1880, nós temos o ministro Paulino de Souza, que lamenta o abandono da educação no Brasil. Em 1880, nós estamos no governo de quem? Dom Pedro II, ok? Então, Dom Pedro II, ele não vai dar devida atenção à educação brasileira durante esse período. Por isso que o Rui Barbosa, né, em 1882, ele propõe o quê? Que o ensino ele tenha liberdade, né, que o professor tenha liberdade de ensino, liberdade de planejamento e liberdade de ensino garantida, que o ensino fosse laico. O que é o ensino laico? O ensino laico é o ensino livre do proselitismo, é o ensino livre da influência religiosa e que houvesse essa obrigatoriedade de instrução para as pessoas. Né? Ou seja, que todas as pessoas, que todos os cidadãos brasileiros tivessem como obrigação cursar o ensino primário e secundário. Essas normas ou essas ordens, elas eram emanadas pelo Grupo Internacional da Maçonaria. Então, muita coisa que aconteceu na história do Brasil durante o primeiro e segundo reinado foram
influenciadas pela maçonaria. A exemplo da independência do Brasil, né? A exemplo do golpe da maioridade de Dom Pedro II, a exemplo da ascensão da educação do ensino primário e secundário, eram questões que envolviam a maçonaria de modo geral dentro desses processos. Ok? 1837, criação da escola Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro, que foi criada para ser um modelo de educação e de curso secundário no Brasil. Mas como o curso secundário ainda ele não tinha sua própria regulamentação, como o curso secundário não era algo desejável por todas as pessoas, então o Colégio Dom Pedro II falhou efetivamente em cumprir e se organizar dentro desses objetivos. Né? Então, o ensino secundário durante o governo de Dom Pedro II ele foi muito que esquecido. Por quê? Porque não havia sua própria regulamentação. Existia, não havia um incentivo e não havia uma regulamentação específica para o ensino secundário. 1879, aí nós temos os decretos de institucionalização da liberdade no ensino primário e do ensino secundário nos municípios e afins, para garantir a liberdade do ensino superior e também do ensino primário e secundário em todo o país. E aí vem a interpretação da liberdade de ensino, que trouxe algumas consequências para a época. O que é essa liberdade de ensino? Essa liberdade de ensino era a liberdade do professor ou do decurião de poder ensinar e falar sobre todo e qualquer tipo de assunto. Quais são as consequências disso? É importante lembrar que nós estamos no império. O governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II era um império. Ou seja, era uma espécie, né, de monarquia, ainda que fosse uma monarquia parlamentarista, onde você tem deputados e senadores que auxiliam o rei ali no seu governo e nas suas tomadas de decisões, mas a ideia de rei, de imperador, era o rei falou, o imperador falou, a água parou. Então isso fez com que se formasse uma sociedade mais crítica. E a sociedade mais crítica por esse tipo de governo, monarquias, né, por governos ditatoriais e totalitários, não é visto com bons olhos. Né? Então essas foram as consequências que o ensino primário e secundário trouxeram no Brasil a partir dessa interpretação da reforma de Leôncio de Carvalho, a partir daquilo que Rui Barbosa já tinha falado lá atrás. É preciso garantir a liberdade de ensino. Essa liberdade de ensino, que é a liberdade de você se expressar e falar enquanto professor em sala de aula, também dava essa liberdade para o aluno expressar as suas opiniões e expressar as suas críticas. Então isso trouxe algumas consequências que não eram vistas como boas para o governo da época. Então qualquer pessoa que se sentisse apta para ensinar e expor as suas ideias ou adotar esses métodos que lhe conviessem, poderia fazer as suas críticas de modo significativo. Então, a frequência nos cursos secundários e superiores tornou-se livre. Tá? Não era algo meramente obrigatório, como deveria ser regulamentado, mas tornou-se algo opcional. Então, as pessoas que queriam fazer um curso superior, as pessoas que queriam fazer o curso secundário, elas então poderiam optar por isso. Então, o aluno poderia aprender com o que quisesse, né, e deveria prestar exames dentro das propostas educacionais e das regulamentações do ensino dentro dessas áreas específicas. Então, ele poderia aprender com o que quisesse, poderia buscar a escola que quisesse, os professores que quisesse, e assim também prestar esses exames de acordo com as regulamentações desses cursos. Então, até a proclamação da República, que acontece em 1889, praticamente nada se fez pela educação no Brasil. Por isso que a educação, durante o governo de Dom Pedro II, né, foi bastante deixada de lado, apesar dele dizer e afirmar que tinha uma afeição pelo ensino, que tinha uma afeição pela educação, mas praticamente não fez nada, principalmente pelo ensino secundário. Então, eu acho que boa parte dessa verve crítica que se criou na sociedade brasileira, principalmente levando em consideração as tensões políticas que giravam em torno do governo atual e dos militares, né, e do exército da época, principalmente o exército que estava muito motivado, advindo lá da Guerra do Paraguai, chegou com o nariz em pé no país, chegaram ovacionados pelo povo. Então isso fez com que a crítica se acentuasse ao governo, e isso não era muito bem visto pelo governo, obviamente. Então essas foram as consequências da educação primária, secundária e do ensino superior no Brasil.
Por isso que em Dom Pedro II nós temos um incentivo muito menor se comparado ao governo de Dom Pedro I e ao governo de Dom João VI. E aí, então, nós terminamos a nossa aula aqui sobre período joanino, levando em consideração também os governos de Dom Pedro I e Dom Pedro II, e eu deixo como reflexão essa frase: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, e pessoas transformam o mundo. Até a nossa próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.